Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. Hoje nós vamos falar sobre o feminicídio e vamos falar do feminicídio como o novo tipo penal previsto no artigo 121-A do Código Penal. Esse tipo foi criado pela Lei 14.994 de 2024, uma lei recente promulgada agora em outubro deste ano. O feminicídio, como os senhores sabem, já existia anteriormente na forma qualificada do artigo 121. Era uma forma qualificada do delito de homicídio. Agora é uma figura penal autônoma. Sobre isso que nós vamos falar, sobre o tratamento que a nossa legislação hoje dá ao feminicídio, mas vamos também falar sobre todas as alterações legislativas que a Lei 14.994 produziu no nosso ordenamento. Houve alteração em outros artigos do Código Penal, na Lei de Contravenções Penais, na Lei de Execução Penal, na Lei Maria da Penha e no próprio Código de Processo Penal. E nós vamos mostrar aos senhores todas essas mudanças, mostrando como era antes, como ficou, e eu vou fazer comentários em cima dessas alterações. Como se trata de um vídeo analisando alteração legislativa, eu acho mais produtivo e mais fácil de os senhores gravarem essas informações se os senhores acompanharem comigo o material que eu produzi a partir dessas alterações. Então nós vamos ler os artigos, alguns como eram, e ler os artigos alterados para ver como ficou. E no final eu vou mostrar um quadro, resumo dessas alterações para os senhores. Então agora eu peço aquele favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para que nós possamos produzir mais materiais didáticos assim, e curtindo os senhores vão entregar esse vídeo a mais pessoas interessadas no tema. Vamos ao nosso texto. Então vamos lá. Essa aqui era a redação anterior à introdução do feminicídio como um delito autônomo, previsto no artigo 121-A. Esta redação aqui, ela era da Lei 13.104 de 2015. Estava previsto, então, como uma forma de homicídio qualificado. Artigo 121, matar alguém, homicídio qualificado, e aí feminicídio, inciso 6º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Reclusão de 12 a 30 anos. Então já tinha uma pena alta, partia de 12 a 30 anos, mas era a mesma pena para quaisquer outros homicídios qualificados. E aqui estabelecia-se os requisitos para que se considerasse o que era razões de condição do sexo feminino. Parágrafo 2º. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então precisava ser preenchido pelo menos um destes incisos. Ou o crime teria que ter características de violência doméstica e familiar, ou teria que ter uma característica de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A característica de violência doméstica e familiar, ela é prevista em lei. A Lei Maria da Penha prevê o que é violência doméstica e familiar. Já o inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, é um tipo penal aberto que precisa ser fechado pelo juiz no caso concreto. Então, pelo juiz togado na primeira fase do julgamento no rito do plenário do júri e depois pelos jurados no julgamento lá no plenário do júri. O promotor teria que apresentar aos jurados o que da vida real se caracterizava como uma situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e os jurados precisavam analisar se esse item estava ou não presente. Então, em outras palavras, poderia e ainda pode haver a morte de uma mulher, mas não ser caracterizada como feminicídio. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que um homem e uma mulher estejam numa disputa patrimonial. Estão lá disputando um bem, um terreno, um imóvel, alguma coisa nesse sentido. E este homem resolve matar essa mulher para que ele fique com o bem para ele. Aqui nós vemos que há um interesse puramente econômico. Não tem nada a ver com a condição de mulher naquele caso. Se fosse um homem que estivesse disputando com ele aquele terreno ou aquele imóvel, o desfecho talvez seria o mesmo. Há ali uma disputa patrimonial e o crime é motivado por questões patrimoniais. Então, me parece, neste exemplo, é um exemplo apenas didático, é o caso concreto que vai dizer,
não se trata de um feminicídio, se trata de um homicídio, e aí talvez qualificado pelo motivo torpe, fútil, de acordo com a situação concreta. O feminicídio tem sempre essa conotação de ser uma violência doméstica ou uma violência praticada em razão da condição de mulher, um menosprezo ao sexo feminino. E eu trouxe aqui para os senhores o que diz o dicionário UAS a respeito de misoginia, sexismo ou machismo. Então, misoginia, aversão ou ódio às mulheres, discriminação contra as mulheres manifestada em diversos atos e comportamentos, desde a violência física ou psicológica até a negação da igualdade de direitos. Sexismo, discriminação baseada no sexo, especialmente a discriminação contra mulheres. Preconceito ou discriminação com base no gênero. Machismo, atitude ou comportamento de quem se sente superior às mulheres ou masculinismo. Comportamento e atitudes que discriminam as mulheres e colocam os homens em posição de privilégio em relação a elas. Então vejam que são questões abertas, bem subjetivas, mas que facilmente são enxergadas no caso concreto. Quando nós estamos diante de um caso que envolve ali menosprezo à condição da mulher, nós vamos com certeza conseguir extrair daquele caso concreto os elementos que vão caracterizar essa situação de menosprezo à situação de mulher. Então, o inciso 2º, que era previsto na lei anterior, estamos falando da lei anterior, mas os senhores verão que são os mesmos requisitos para o feminicídio atual, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, é algo que vai ter que ser preenchido com os elementos do caso concreto, na situação concreta, no julgamento que estiver ali sob análise, seja do juiz togado ou dos jurados. Então, a promotoria ou a delegacia, quem estiver investigando, vai ter que demonstrar elementos da vida real e, quando forem lidos, nós possamos identificar, olha, esses elementos aqui se enquadram aqui no menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, digamos que esse crime seja motivado por alguma questão sexual, o sujeito tentou uma investida sexual contra aquela mulher, lhe foi negada essa investida, ele se julgando homem e achando-se superior, resolve tentar obrigar essa mulher à prática de alguma atividade sexual, ela continua se negando, e aí, em razão disso, ele a assassina, ele a mata. Nós temos ali, com certeza, o menosprezo à condição de mulher. Agora, no exemplo anterior, como eu falei, era uma questão patrimonial entre os dois, não tinha nada a ver com o sexo, vai ser um homicídio qualificado normal. Agora vamos ver como é que está a redação atual do feminicídio, prevista no artigo 121A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, os senhores podem ver que continua esta mesma expressão, da condição do sexo feminino. Antes estava previsto aqui na qualificadora, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, agora está no caput do artigo 121A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. E agora, reclusão de 20 a 40 anos. Então, a pena mínima para o feminicídio, para alguém que mata uma mulher por razões de condição do sexo feminino, pena mínima é 20 anos e pena máxima 40 anos. Hoje é o nosso tipo penal com a maior pena mínima e máxima previstas. Antes era o latrocínio, agora é o feminicídio. E de novo repete-se, parágrafo 1º, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve ou violência doméstica e familiar, eu já vou mostrar para os senhores o que é essa violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí voltamos nisso que eu expliquei agora há pouco. Machismo, misoginia, sexismo, tudo que envolve essa questão de gênero. Então, o sujeito passivo do feminicídio é sempre uma mulher. E agora nós temos uma novidade, que é uma novidade doutrinária e jurisprudencial, que pode tanto ser uma mulher cisgênero, ou seja, biológica, nascida com o sexo biológico feminino, quanto uma mulher transgênero, alguém que se identifica na posição de mulher. Nós não temos ainda um julgado paradigmático que afirme esta situação, mas os professores e doutrinadores já vêm defendendo essa ideia, que o sujeito passivo mulher do feminicídio não está adstrito somente à mulher biológica, mas também aquela pessoa que
tenha nascido com a genitália masculina, mas que por razões próprias, e cada caso tem o seu fundamento, se identifica socialmente como mulher. Então, eu acredito que isso, em algum momento, vai ser objeto de algum julgamento importante no Supremo Tribunal Federal, que vai finalmente bater o martelo neste ponto. E acredito que a tendência será essa, de considerar que mulher, neste artigo aqui, é toda e qualquer mulher, seja biológica ou aquela pessoa que se identifica como mulher, e sempre lembrando que precisa existir ali um preconceito em relação a esta condição de mulher. Então, nós não temos nenhum caso paradigmático ainda, a lei é relativamente nova, mas eu acredito que os tribunais superiores, quando tiverem se debruçar sobre esse tema, vão firmar jurisprudência nesse sentido. Eu falei para os senhores sobre o inciso 2º aqui, condição de mulher. E agora eu vou falar sobre o inciso 1º, violência doméstica e familiar. Só relembrando, para que ocorra feminicídio, tem que ocorrer ou como violência doméstica e familiar, sempre a mulher como sujeito passivo, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Violência doméstica está prevista na Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a violência doméstica repete um pouquinho a questão da condição de mulher, mas estabelece critérios um pouquinho mais restritivos. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Então, para as pessoas que vivem junto, irmãos de sangue, irmãos adotados, irmãos de convivência, filhos e pais de sangue, filhos e pais adotados ou filhos e pais de convivência, homem e mulher como casal ou como companheiros, todas as formações familiares possíveis que vivam em conjunto, em habitação, morando junto, é um conceito bem amplo para abranger todo e qualquer tipo estrutural de família, qualquer estrutura familiar. Verificamos ali que aquelas pessoas convivem juntas, progridem juntas, estão se ajudando de alguma forma, nós consideramos essas pessoas como família. Inciso 2. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, repetindo isso que eu falei aos senhores, hoje o conceito de família é bem abrangente, pelo menos para o direito penal aqui, né? As pessoas estão morando juntos, estão vivendo juntos, nós consideramos família. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. Esse inciso 3 aqui é muito mais relacionado a namorados, né? Então, alguém que pratica um homicídio contra uma namorada ou ex-namorada, ou até vou falar aqui, uma ficante com quem ele já tenha tido algum tipo de relação, vai cair aqui na violência doméstica. Teve algum tipo de relação com a mulher, conviveu de alguma forma, já é considerado violência doméstica. Então, são conceitos bem amplos que pegam questões bem amplas. A tendência é que situações que escapem aqui à violência doméstica ou a razão de condição de sexo feminino sejam as exceções. Como eu dei esse exemplo aqui agora. Foi uma disputa patrimonial, uma disputa comercial, uma disputa empresarial, uma disputa, qualquer outra coisa que não tenha a ver com o sexo ou com a questão familiar. E aí terá que ser bem demonstrado isso para que se escape a essa questão de se traduzir numa violência doméstica ou numa violência em razão da condição de sexo feminino. Então vamos voltar ao artigo aqui, feminicídio, artigo 121A, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. E aqui eu já falei que mulher, com certeza, vai ser interpretada tanto a mulher biológica quanto a transgênero, a pessoa que se identifica como gênero feminino. É uma questão polêmica, porque nós sabemos que o direito penal precisa ser interpretado de forma restritiva, sempre em benefício ao réu, proibidas as interpretações analógicas, a analogia, né, em direito penal. No entanto, essa questão do gênero feminino
hoje é bem debatida, é um tema bem fundamentado. Acredito que não há mais dúvidas ou discussão a respeito de se respeitar uma pessoa que, mesmo biologicamente, não se constitua no sexo feminino, mas se identifica como gênero feminino, vai estar protegida por essa legislação. E acredito que, na prática, nos tribunais, não vai haver qualquer tipo de discussão. A eventual discussão vai ser meramente doutrinária, daqueles que defendem ou são contra esse tipo de posicionamento. Acredito que os tribunais superiores vão ser tranquilos em firmar posicionamento de que a mulher transgênero também estará protegida por essa legislação. Então, eu falei aqui que a pena base, né, de 20 a 40 anos, mas ainda sobre esta pena podem incidir causas de aumento ou majorantes desta pena. É o que prevê o parágrafo 2º do feminicídio. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado. 1. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Então, matou uma mulher que é gestante depois do parto, ou se ela é mãe de alguém, já vai haver aqui um aumento da pena. Menor de 14 anos, maior de 60, também aumento da pena. Ou se essa mulher possui algum tipo de deficiência, portadora de doença degenerativa, que deixem ela mais fraca, física e psicologicamente, vai haver aumento da pena. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, matou a mulher por razões de condição de sexo feminino, na frente dos pais dela ou na frente dos filhos dela, vai haver o aumento de 1/3 à metade. Ou em descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, digamos que aquele caso já estava sendo acompanhado pela justiça, já havia ali uma medida protetiva de urgência tentando proteger aquela mulher e, na prática, ela não foi capaz disso e o sujeito veio a assassinar esta mulher, a pena também será aumentada. E nas circunstâncias previstas no inciso 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Então, são circunstâncias que qualificam lá o homicídio, também vão qualificar o feminicídio. Então, além destas circunstâncias que aumentam a pena específicas aqui para o delito de feminicídio, as circunstâncias qualificadoras do homicídio também vão ser entendidas como circunstâncias majorantes para o feminicídio. Qualificadora estabelece limites mínimos e máximos diferentes para o delito, e majorantes pegam a pena e aplicam uma fração, no caso aqui de 1/3 à metade. Então, as circunstâncias qualificadoras do homicídio são recebidas como majorantes do feminicídio. Não todas, mas essas aqui previstas no inciso 3, 4 e 8º do parágrafo 2º do artigo 121. E um tipo penal específico de extensão para o coautor. Comunica-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais e elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Então, quem participar da prática de um feminicídio, mesmo que ele não esteja ali exercendo algum tipo de preconceito em relação à mulher, e mesmo que ele não se enquadre nos requisitos da violência doméstica e familiar, então ele não seja ex-cônjuge, não seja irmão, não tenha convivido em coabitação, não tenha tido nenhum tipo de relacionamento com a pessoa, ou seja, que o coautor não preencha as condições da violência doméstica, ele vai responder como se fosse, porque vai ser comunicada a ele as condições do autor que estão dentro aqui da violência doméstica e familiar. Então, você ajudou alguém a praticar um feminicídio, mesmo que você não preencha os elementos para se enquadrar aqui na violência doméstica, ou no menosprezo à condição de mulher, você vai responder como se estivesse, porque a você vai ser comunicada as condições pessoais do autor. É o que está previsto aqui na coautoria. Então, é um delito que ficou com a pena bem grave. Dificilmente vai haver um feminicídio que fique aqui no 20 a 40. Havendo feminicídio, com certeza, algumas dessas majorantes vão também acontecer, porque mulher, mãe de alguém, ou filha de alguém, ou na presença de alguém, sempre vai ter aqui uma situação, com certeza, que vai aumentar essa pena.
Então, podemos falar tranquilamente que hoje é o crime que possui a pena mais grave no nosso Código Penal. Além da principal inovação, que foi a criação do feminicídio como uma figura autônoma, prevista no artigo 121-A, a Lei 14.994 de 2024 também alterou importantes dispositivos da nossa legislação. Vamos começar pelo Código Penal, na ordem que os dispositivos aparecem. O primeiro deles é o artigo 92 do Código Penal, efeitos extrapenais da condenação. Então, são também efeitos da condenação, inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Por que eu coloquei esse inciso aqui, que os senhores estão vendo? Não é uma redação da Lei 14.994, mas houve uma alteração que vai produzir reflexo nesse inciso aqui. Então, nós estamos falando do cara que foi condenado, ele vai perder o cargo, a função pública ou o mandato eletivo. Como é que funciona para os outros delitos? Embora não precise que o Ministério Público peça a perda do cargo, o juiz precisa fundamentar a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo no momento da condenação. Então, o sujeito foi condenado por algum crime. O juiz vai dizer, olha, ele foi condenado por este crime e por estes motivos aqui, ele deve perder o cargo, a função pública ou o mandato eletivo. O juiz precisa fundamentar qual a razão dele perder estas funções e o que isso está vinculado ao crime que ele cometeu. Então, o juiz, de alguma forma, precisa vincular a conduta criminosa pela qual o sujeito foi condenado e dizer, olha, em razão destes fundamentos aqui, ele já não pode mais exercer a função ou cargo que ele exercia. Agora, no crime de feminicídio, quando o cara for condenado pelo crime de feminicídio, esta perda ela é automática. Isso é o que está previsto aqui no parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 92. Está aqui, ó, parágrafo 2º. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, inciso 3º, automáticos os efeitos do inciso 1 e 2 do caput e do inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo. Quais são os incisos 1 e 2 do caput? Esse que eu acabei de ler para os senhores aqui, ó. Inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. E o 2 nós já vamos falar aqui, que é a perda do poder familiar. Então, digamos que o sujeito ele é chefe de almoxerifado numa prefeitura. Ele exerce um cargo público. E aí, ele é condenado por feminicídio. Segundo a nossa lei, ele vai perder imediatamente este cargo, né, esta função pública. Ele é vereador de um município e ele pratica um feminicídio lá contra a sua ex-mulher. Em tese, esse feminicídio não teria nada a ver com a função de vereador. Mas, se ele praticar um feminicídio, ele vai perder a função pública, o mandato eletivo aqui de vereador e de forma automática, sem que o juiz precise fundamentar esta decisão. É uma perda automática do mandato eletivo. E aí do cargo e da função pública também. Eu acredito que isso futuramente trará algumas discussões, como, por exemplo, esta primeira situação que eu apresentei. O sujeito é chefe do almoxarifado, né? Um cargo menor, ali, uma função pública menor. Mas, se nós seguirmos o que está escrito na lei, ele vai perder essa função. Ele é professor gratificado numa universidade pública. Vai perder a função de professor, mesmo que não tenha nada a ver, teoricamente, com a prática do feminicídio que foi lá praticado por razões de condição de sexo feminino ou violência doméstica. Então, eu acredito que é uma alteração importante, e eu quis trazer ela para os senhores, porque essa perda agora ela é automática. O juiz não precisa mais fundamentar o porquê dele perder esse cargo. Fundamentar, que eu digo, é fazer essa vinculação da prática criminosa, o porquê desta prática ser incompatível com a função exercida ou com o mandato eletivo. Antes, era preciso fazer esta correlação. Olha, tal crime aqui, por estas razões, por esses fundamentos, são incompatíveis com esta função pública, ou são incompatíveis com este cargo. Precisava ter um nexo lógico entre a perda desta função e a prática do crime.
agora não precisa mais ter nexo lógico nenhum. Foi condenado por feminicídio, vai perder o cargo, a função ou o mandato eletivo de forma automática. O inciso segundo fala do poder familiar. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar. Então, aqui era quando alguém praticava, o pai matava a mãe. Então, o pai que matava a mãe perdia o poder familiar em relação aos filhos do casal. Então, dizia aqui, perde quando praticava o crime contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado. Então, se eu praticava ali um homicídio contra o meu filho, ou uma tentativa de homicídio contra o meu filho, eu perdia o poder familiar em relação a ele. Agora, não. Fala que nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o sujeito perde o poder familiar. Então, digamos que eu tentei matar uma ex-namorada minha, e que não tem nada a ver isso com os meus filhos, teoricamente, né? Tem a ver na questão do caráter da pessoa, da condição da pessoa, uma pessoa que mata outra, será que ela tem condição ou não de criar seus filhos? Mas não há uma vinculação direta. Agora eu perco meu poder familiar. Como eu disse, nós vamos ter que ver a aplicação desta lei na prática, como os tribunais vão receber essas alterações legislativas. Mas a leitura da lei nos leva a essa conclusão. Então, matei lá minha ex-namorada, eu posso perder o poder familiar em relação aos meus filhos. E, segundo a lei diz aqui, no inciso 3º do parágrafo 2º, de forma automática. São automáticos os efeitos do inciso 1 e 2 do caput. Então, a prática do feminicídio aqui, para além da grande pena que nós acabamos de ver, ela produz outros graves reflexos na vida do autor deste grave crime. Parágrafo 2º. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A, então os senhores verão também, durante a lei, sempre essa expressão aqui, ó, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A. De novo aqui, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A. O que significa isso? É aquilo que eu falei sobre violência doméstica ou razões de condição do sexo feminino. Por isso que eu gastei um tempo para explicar para os senhores onde nós encontramos o conceito de violência doméstica, que é lá na Lei Maria da Penha, e onde nós encontramos o conceito de razões de condição do sexo feminino, que é um tipo penal aberto, e vai envolver ali questões de misoginia, machismo, tudo aquilo que eu já expliquei para os senhores antes. Precisa ser praticado o crime contra a mulher, sempre ocorrendo algum desses incisos, ou violência doméstica, ou razões de condição do sexo feminino. Além da perda do mandato eletivo, da função pública ou do cargo, além da perda do poder familiar, mesmo que desvinculada da situação, como eu disse, matei lá uma ex-namorada que não é mãe dos meus filhos, não tem nada a ver com a minha família aqui. Eu vou perder o poder familiar em relação à minha família. Nós também ocorrerá esses outros incisos aqui. Vedados a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. Então o sujeito, se ele já estiver ocupando um cargo, uma função ou um mandato eletivo, ele vai perder, e ele também não vai poder ocupar esses cargos desde o trânsito em julgado da sentença até o término de cumprimento da pena. Então digamos que ele pegou lá 25 anos de pena, transitou em julgado, desde o trânsito em julgado até ele cumprir esses 25 anos de pena, nunca mais vai poder ser eleito para nada. Não pode se candidatar a nada, não pode ocupar função pública nenhuma, nenhum cargo público nenhum durante este prazo. Lesão corporal. Na lesão corporal, houve duas alterações importantes. Primeiro, da pena da lesão corporal praticada na modalidade de violência doméstica e familiar. E veja que eu estou falando violência doméstica e familiar, não estou falando violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei do feminicídio, ela trouxe aqui alterações, sempre tendo a mulher como sujeito passivo. Mas aqui houve uma alteração sem que a mulher seja o sujeito passivo. Vou dar um exemplo. Se eu pratico uma lesão corporal contra um irmão meu, do sexo masculino, eu vou estar praticando a lesão corporal prevista no parágrafo 9º do artigo 129. É uma lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar.
eu pratico uma lesão corporal contra meu pai, também do sexo masculino, eu vou ter praticado a lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar. Não precisa ser mulher o sujeito passivo. Então, o parágrafo 9º fala de lesões corporais praticadas no seio da família, independentemente se o sujeito passivo, a minha vítima, é mulher ou não. Pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser meu avô, ou isso de um laço biológico, ou até um laço afetivo, ou alguém que conviva comigo. E diz aqui o seguinte, ou com quem conviva, ou tenha convivido, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Então eu moro com meu cunhado, por exemplo. Se eu praticar uma lesão corporal contra o meu cunhado, homem, estarei praticando a lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar. A pena antes era de 3 meses a 3 anos e era a pena de detenção. Agora é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então a lei do feminicídio trouxe um aumento de pena para as lesões corporais praticadas dentro desta violência doméstica e familiar, mesmo que as vítimas não sejam mulheres. E além disso, ela alterou também o parágrafo 13, o parágrafo 13º do artigo 129, que é a lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. A pena antes era de reclusão de 1 a 4 anos e passou a ser reclusão de 2 a 5 anos. Por que esse parágrafo 13º foi criado? Por que esse parágrafo 13 foi criado? Vamos pensar na seguinte situação. Eu estou na rua e eu resolvo cantar uma mulher. E a canto de forma pejorativa, de forma a menosprezar ela. E ela, de alguma forma, reage a esta cantada e eu fico bravo e agrido esta mulher. Eu terei praticado uma lesão corporal. Esta situação que eu acabei de descrever não estava protegida pelo parágrafo 9º. Vamos ler novamente aqui o parágrafo 9º. Contra a ascendente, essa mulher da rua não é ascendente. Contra a descendente, também não é descendente. Não é irmã, não é cônjuge, não fui casado com ela, não é companheira, não tive uma relação de união estável com ela, ou com quem conviva ou tenha convivido. Também não convivo com ela e nem convivi. É uma mulher que eu cruzei na rua. Ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Nenhuma dessas situações. Então, esta lesão que eu praticava contra esta mulher, ela era uma lesão corporal simples. Aí, pode ser uma lesão leve, grave ou gravíssima, de acordo com a lesão produzida, mas não era uma lesão corporal prevista do parágrafo 9º. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou sair com uma garota de programa, uma prostituta, e pratico uma lesão contra esta mulher em razão da condição do sexo feminino, menosprezando a situação dela. Esta situação não era protegida pelo parágrafo 9º. Como eu disse, no direito penal, nós não podemos fazer analogias em malefício ao réu. Não podemos pegar um dispositivo que não havia previsão expressa para punir o réu de forma mais grave, ainda que aos olhos da sociedade aquela atitude mereça uma reprovação mais grave. Então foi criado o parágrafo 13º pela Lei 14.188 de 2021 para dizer que quando for uma mulher a vítima, independente de qualquer outra condição doméstica e familiar, se a agressão possuir conotação de gênero, por em razão do sexo feminino, a pena também será de reclusão de 2 a 5 anos. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a pena será de 2 a 5 anos. Então, aumentou-se drasticamente a pena da lesão corporal praticada na modalidade de violência doméstica e familiar contra a mulher e também aumentou a pena do parágrafo 13º da lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ambas as penas passaram agora a ficar de 2 a 5 anos de reclusão. Então lembrem desses dois exemplos que eu dei aos senhores. Eu pratiquei uma lesão corporal contra uma mulher qualquer na rua ou em razão da condição do sexo feminino, por uma atitude machista, misógina, sexista, alguma coisa relacionada a isso, eu terei essa pena grave aqui de 2 a 5 anos. Crimes contra a honra, difamação, injúria ou calúnia tiveram as penas aumentadas se esses crimes forem praticados contra a mulher
em razão da sua condição de mulher ou na modalidade de violência doméstica e familiar. Vamos ler aqui, ó. Artigo 141. Este que foi o artigo alterado pela Lei 14.994. Penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. E aí o parágrafo 3º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, condição do sexo feminino ou violência doméstica, aplica-se a pena em dobro. Então, nós temos aqui, para calúnia, detenção de 6 meses a 2 anos. Calúnia contra qualquer pessoa, detenção de 6 meses a 2 anos. Se for contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, questão de gênero envolvida ou violência doméstica, esta pena aqui é em dobro. Difamação também. Antes era de 3 meses a 1 ano. For contra a mulher, pena em dobro. Injúria. Detenção de 1 a 6 meses. For praticado com vítima mulher em violência doméstica ou pela condição de gênero de mulher, a pena é aplicada em dobro. Na ameaça, também houve esta alteração. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, a pena era detenção de 1 a 6 meses. Continua sendo, eu falo era, porque eu estou falando sempre na mulher como vítima. A ameaça contra outras pessoas continua sendo de 1 a 6 meses. Mas, se o crime é cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, lá nos termos do artigo 121A, que eu já cansei de explicar aqui aos senhores, a pena será em dobro. E aqui tem mais um detalhe. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada à representação. A pessoa ameaçada precisa representar as autoridades para que se possa iniciar a investigação e a ação penal. Então, eu, Adolfo, homem, sou ameaçado. Eu preciso apresentar uma representação para que o delegado e o Ministério Público proponham a investigação e depois a denúncia e a ação penal competente para julgar esta ameaça. Nas ameaças praticadas contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, a ação penal passou a ser pública incondicionada, ou seja, não tem condição. É o parágrafo 2º aqui, ó. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo. E o parágrafo 1º é se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então a regra é que a ação penal que vai julgar o delito de ameaça, ela é uma ação penal pública condicionada à representação, exceto quando a vítima for mulher e o crime for praticado em razão da condição do sexo feminino, questão de gênero, a ação será penal pública incondicionada. Agora saímos do Código Penal e vamos para a Lei de Contravenções Penais, que houve alteração no delito de vias de fato, na contravenção penal de vias de fato. Para seguir a lógica, nós alteramos o homicídio, também foi alterado a lesão corporal, a lógica é que também se altere a vias de fato. Então, praticar vias de fato contra alguém, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Vias de fato contra qualquer pessoa, 15 dias a 3 meses. Parágrafo 2º, este foi o parágrafo incluído pela Lei 14.994. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aplica-se a pena em triplo. Então, vias de fato contra qualquer pessoa, 15 dias a 3 meses. Contra a mulher, nas condições que eu já expliquei aos senhores, pena em triplo. Sempre lembrando que vias de fato também é uma agressão. Só que a lesão corporal exige que realmente se produza uma lesão. Tem que existir lá um laudo que diga a lesão que foi deixada por aquela agressão. Quando a agressão física não deixa a lesão aparente, o sujeito se enquadra aqui na vias de fato. Então, vias de fato também é uma agressão física, porém é uma agressão física sem deixar lesões. E houve o aumento da pena quando a vítima for mulher e o crime for praticado por razões da condição do sexo feminino. Então, muitas informações foram passadas aos senhores a respeito das alterações no Código Penal, especialmente nas penas aplicadas aos delitos de lesão corporal e aos crimes contra a honra e contra a liberdade da mulher. E eu fiz aqui um quadro resumo para nós vermos como era antes e como ficou agora a partir da Lei 14.994/2024.
Mas, se os senhores estão assistindo o recorte desse vídeo e pegando este quadro resumido, é importante, porque os senhores vão receber a informação direta. Mas não fiquem aí nessa preguiça. Assistam o vídeo completo desde o início para entender exatamente o porquê dessas mudanças e como elas aconteceram. É importante que os senhores vejam o vídeo, porque lá a gente explica os institutos, as razões da alteração, quais as consequências, por que elas foram feitas. Pensem que os senhores têm que responder uma prova discursiva. Só essa informação aqui do quadro talvez não seja suficiente para que os senhores tirem a nota máxima. É importante que os senhores saibam explicar estas alterações. Então, feita esta ressalva, vamos aqui ao resumo das principais alterações. Então, a mais evidente é a do feminicídio, né? O feminicídio era um homicídio qualificado, agora é um tipo penal autônomo, possuía antes pena de reclusão de 12 a 30 anos e passou agora a ter uma pena de 20 a 40 anos. A lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar. E aqui, não necessariamente a mulher é o sujeito passivo. Quer saber por quê a mulher não é sujeito passivo aqui? Assista o vídeo completo. No momento que eu falo sobre isso, eu explico exatamente por que pode haver outros sujeitos passivos na lesão corporal na modalidade de violência doméstica e familiar. Mas a alteração importante é a seguinte: antes era detenção de 3 meses a 3 anos e agora passou a ser reclusão de 2 a 5 anos. A lesão corporal, aqui sim, praticada contra a mulher como sujeito passivo, por razões da condição do sexo feminino. A pena era de reclusão de 1 a 4 anos e passou a ser reclusão de 2 a 5 anos. A calúnia, detenção de 6 meses a 2 anos, teve a pena dobrada, detenção de 1 ano a 4 anos. Difamação, a pena era detenção de 3 meses a 1 ano, passou a ser detenção de 6 meses a 2 anos. A injúria, pena era de detenção de 1 a 6 meses e passou a ser detenção de 2 meses a 1 ano. Ameaça, detenção de 1 a 6 meses, passou a ser detenção de 2 meses a 1 ano, teve a pena dobrada. E outra importantíssima alteração que teve aqui na ameaça, para além da alteração da pena, da duplicação da pena, a ameaça nos crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, agora é de ação penal pública incondicionada. Então, vou dar um exemplo aqui para os senhores entenderem. Repetindo o que eu já falei no vídeo. As mulheres chegavam na delegacia, contavam lá que estavam sofrendo uma ameaça. Mas para que o delegado desse continuidade à investigação, ele tinha que perguntar para a mulher: mas a senhora tem a vontade de representar contra o marido para que nós possamos iniciar a persecução penal? Se ela ficasse com medo, titubeasse e não apresentasse a representação, o delegado encerrava a investigação ali mesmo. Mas digamos que a mulher falasse: eu quero representar. E aí o delegado levava ali 1 mês, 2 meses para concluir aquele inquérito, remeter para o promotor. O promotor vai oferecer a denúncia criminal. Mas antes da denúncia, a mulher tinha voltado com o marido ou tinha ficado com medo dele e falava: não quero mais representar. Se retratava da representação. A ação também não poderia ser proposta porque era uma ação penal pública condicionada à representação. Agora não. Agora basta que o Estado tenha ciência de que uma mulher foi ameaçada e a investigação e a ação penal vai acontecer. Elas irão acontecer porque a ação penal que vai julgar a ameaça, ela é uma ação penal pública incondicionada. Então é mais uma proteção à mulher. Vias de fato, antes era prisão simples de 15 dias a 3 meses, agora é prisão simples de 45 dias a 9 meses. Então aqui, agora a pena é aplicada em triplo, é o triplo da pena. Antes 15 dias a 3 meses, agora 45 dias a 9 meses. Descumprimento de medida protetiva de urgência, detenção de 3 meses a 2 anos, passou a ser reclusão de 2 a 5 anos. Outra coisa que eu quero que os senhores observem aqui, não foram apenas os aumentos das penas a principal mudança. Houve aqui importante mudança na modalidade da pena. Muitos desses delitos aqui eram apenados com detenção e passaram a ser apenados com
reclusão. E qual é a diferença básica, a mais importante, a principal, que os senhores precisam ter ciências? Qual que é a diferença de detenção para reclusão? Detenção não comporta cumprimento de pena inicialmente em regime fechado. É claro que durante a execução penal, se acontecerem ali determinadas circunstâncias, pode haver a regressão do regime e mesmo alguém condenado em detenção pode vir a cumprir pena em regime fechado. Já a reclusão não. Alguém condenado à pena de reclusão pode já cumprir a pena inicialmente no regime fechado. Então, isso é muito importante. Foi condenado por algum desses delitos aqui, em que a pena é de reclusão, dependendo do montante da pena, o juiz pode determinar já imediatamente o início do cumprimento da pena em regime fechado. Ainda não terminamos, mas estamos quase lá. Vamos para a Lei de Execução Penal, para as alterações que a Lei do Feminicídio trouxe para a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84. Primeira delas aqui no artigo 41, perda do direito à visita íntima. Artigo 41, constitui direitos do preso. Inciso 10, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Parágrafo 2º, o preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal. Então, ele não pode usar este benefício. Aqui pode surgir uma dúvida. Digamos que ele tentou contra a vida da sua companheira. Parece lógico que ele perca o direito à visita íntima desta companheira. Mas a lei não faz essa distinção. Então, imagine alguém que matou a sua mulher. E aí, mesmo depois de preso, e nós vemos isso no nosso dia a dia, essas pessoas presas conseguem ainda ter novos relacionamentos, conhecer pessoas e iniciar novos relacionamentos mesmo preso. Ele pode receber a visita íntima desta nova namorada ou dessa nova esposa? Me parece que, à luz da lei, ele não pode, porque a lei diz muito claramente, não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal, sem fazer qualquer referência que essa visita íntima seja praticada pela pessoa contra a qual ele praticou a tentativa do feminicídio ou a tentativa de algum crime. Então, na minha leitura aqui, ele perde o direito à visita íntima. Ficar preso longe da família da vítima. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa, então de um Estado, podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Então está dizendo que cometeu o crime e foi condenado em um determinado Estado, ele pode responder e ficar preso em outro Estado. Parágrafo 4º. Será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Então, se esse sujeito, mesmo depois de condenado, de alguma forma, ele ainda estiver causando problema à vítima ou sua família, ele vai ser transferido para outra unidade da federação ou para algum estabelecimento da União, um presídio federal, para que ele não fique preso no mesmo local em que ele foi condenado, que isso dificulte com que ele continue ameaçando ou causando problemas à vítima ou à família da vítima. E detalhe importante aqui, fala no condenado, aquele que teve sua pena já transitada em julgado, ou o preso provisório, então aquele que esteja preso uma prisão preventiva, por exemplo. Ele está preso preventivamente, ele vai ser transferido para outro estado se ele de alguma forma continuar ameaçando ou praticando algum tipo de violência contra a vítima ou os familiares dela durante o cumprimento da pena. Progressão de regime mais difícil. Aquele que foi condenado por feminicídio terá uma progressão de regime mais difícil do que para outros crimes. Vamos dar uma olhada aqui, artigo 112 da Lei de Execuções Penais. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. E aí eu coloquei aqui o inciso 6º, 50%, para os senhores fazerem a comparação. Vamos ler esse primeiro aqui, ó. 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, eu fui condenado pela prática de um crime hediondo. Eu pratiquei um homicídio qualificado. Eu vou progredir de pena, se eu for primário, tendo cumprido 50% da pena. Digamos que eu tomei lá 20 anos. Eu tenho que cumprir 10 anos. Letra B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Fui condenado porque eu sou chefe do PCC, porque eu sou chefe do Comando Vermelho. E essas organizações estão estruturadas para a prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Por exemplo, tráfico de drogas. Eu vou ter que cumprir 50%. Eu sou chefe de milícia. Constituí uma milícia lá no Rio de Janeiro. Eu fui condenado por ser chefe de milícia. Vou ter que cumprir 50% da pena. Agora, se eu pratiquei um feminicídio, eu vou ter que cumprir 55% da pena se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, e isso se ele for primário. Então vejam, senhores, que ser chefe de milícia ou ser condenado por ser chefe de organização criminosa é menos grave no sentido de progressão de pena do que ser condenado por feminicídio. Eu fui condenado porque eu sou chefe do PCC, eu vou ter que cumprir 50% da pena. Se eu fui condenado que matei a minha esposa, eu vou ter que cumprir 55% da pena para progredir. Então eu trouxe essa curiosidade aqui aos senhores, fiz essa comparação, porque é uma questão interessante. O legislador resolveu pesar mesmo a mão nesses crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. E eu acho que está correto, porque no dia a dia do nosso trabalho, nós vemos uma epidemia de agressão contra as mulheres em razão dessa condição do sexo feminino. É um crime realmente que tem acontecido demais. E o legislador veio com uma legislação bem pesada em relação a isso. Então os senhores podem observar essa comparação aqui, ó. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, 50% da pena tem que cumprir para progredir. Condenado por ser chefe de milícia, 50% da pena. Condenado por crime hediondo praticado, o feminicídio praticado contra a mulher, 55% da pena eu preciso cumprir para progredir. E vamos, finalmente, para as últimas alterações no nosso ordenamento jurídico. Na lei de crimes hediondos, o feminicídio foi incluído como um crime hediondo. Isso aqui é uma questão meio óbvia, né? Antes, o feminicídio era uma qualificadora do homicídio e, portanto, o homicídio qualificado já é crime hediondo. Quando foi criado um novo tipo penal para o feminicídio, também ficou necessário inserir esse feminicídio lá na lei de crimes hediondos. Se tivessem esquecido desta alteração, o feminicídio não seria considerado um crime hediondo, porque é o homicídio qualificado que está lá como crime hediondo. Então foi inserido o inciso 1b no artigo 1º da lei de crimes hediondos, o feminicídio como um crime hediondo. E por último, a alteração no Código de Processo Penal, que agora dá uma celeridade especial às ações penais que julguem os crimes praticados contra a mulher em razão da sua condição de mulher ou na modalidade de violência doméstica. Diz o artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, por que está escrito aqui crime hediondo ou violência contra a mulher? Porque nem todo crime contra a mulher é um crime hediondo. Crime hediondo é, como eu li agora para os senhores aqui, apenas o feminicídio. Mas uma lesão corporal contra uma mulher em razão da sua condição de mulher não é crime hediondo. Então, se tivesse previsto aqui apenas crime hediondo, somente em relação a ele teria essa celeridade processual. Mas a ideia foi colocar qualquer delito contra a mulher, na modalidade de violência doméstica ou com essa conotação de gênero, vai possuir essa prevalência na tramitação. Processos que apurem violência contra a mulher independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas, então isenção de custas para processos com este tema, e essa isenção aplica-se à vítima e ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então aqui é uma alteração no Código de Processo Penal para tornar mais fácil a tramitação processual e mais célere. Haverá prioridade na tramitação dos processos que envolvam essa questão de gênero. Então, senhores, chegamos ao fim
da análise sobre a Lei 14.994/2024, em que a principal alteração foi a criação do feminicídio como um tipo penal novo e autônomo no nosso Código Penal, mas os senhores puderam observar, nós temos aqui um vídeo de mais de 50 minutos, que vários dispositivos legais foram alterados por essa legislação. E aqui eu quero falar sobre o nosso canal. Nosso canal, a ideia é essa, dar aos senhores a informação completa. Então imagine que os senhores estão prestando uma prova e a prova vai ter a seguinte pergunta na parte discursiva. Disserte sobre a lei do feminicídio. Se os senhores responderem apenas sobre a criação do feminicídio, as condições da mulher, as condições da violência doméstica, a grande pena de 20 a 40 anos do feminicídio, os senhores não vão tirar a nota máxima. Os senhores estarão falando sobre a principal alteração, mas terão esquecido todas as outras alterações que esta lei produziu na nossa legislação. E geralmente é assim, sempre com as leis novas. Tem um tema principal em que todo mundo fala sobre ele, mas tem vários outros pequenos temas que muitas vezes não são abordados. Então, uma dissertação completa, uma resposta boa nesse questionamento, seria os senhores falarem, claro, sobre o feminicídio, sobre o artigo 121A do Código Penal, mas falarem sobre as alterações na Lei de Execução Penal, falarem sobre as alterações nos outros crimes, nos crimes contra a honra, no delito de ameaça, no delito de lesão corporal. Houve alteração na Lei Maria da Penha, na pena dos cumprimentos de medida protetiva de urgência. Então, aqui nós temos 50 minutos de aula em que eu fui direto, falando das alterações, tentando não perder muito tempo, mas mesmo assim, deu um vídeo de mais de 50 minutos. E essa é a nossa ideia, esgotar o tema, falar tudo sobre ele. Eu tenho certeza que se os senhores assistirem essa aula do começo ao fim, poderão responder com tranquilidade uma questão como essa numa prova e concurso. Não ficar apenas no básico que todo mundo fala, no conhecimento supérfluo, mas conhecer exatamente tudo que essa legislação produziu. Eu agradeço demais todos que me aguentaram até aqui, tiveram paciência de assistir esse vídeo longo e completo, e faço aquele meu pedido para que os senhores nos ajudem nesse canal. Se este conteúdo lhe ajuda de alguma forma, se nós estamos contribuindo, ainda que de forma pequena, na sua formação e nos seus estudos, curtam o vídeo, compartilhem ele com seus amigos e, principalmente, se inscrevam no canal. Isso nos ajuda, nos dá ânimo a continuar estudando e produzindo vídeos como esse, que serão sempre necessariamente longos, porque a nossa ideia, como eu repito, é esgotar o tema e dar uma formação adequada aos senhores. Muito obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo.